E às vezes o cliente fala, vou aproveitar a oportunidade, depois como você vai declarar? É para aluguel? É para uma venda quando ele está pronto? Qual é o propósito? Então a gente entende tudo que o cliente precisa, busca todas as informações contábeis e jurídicas para ele, para que não venha ter problemas dor de cabeça lá na frente. Todo esse trabalho é nosso. Nós precisamos só entender o que você precisa, quanto você vai poder investir, se você pretende dar uma entrada realmente nessa compra, você quer parcelar a entrada, qual é o poder de pagamento mensal. Juliana da JR Prime é diferenciada, né, tia? Que tal, hein? Olá, empreendedores do Pod Canal Oficial, o seu canal para criar conteúdo e para falar do seu negócio e do seu diferencial. Hoje nós temos aqui Juliana Ramos. Juliana Ramos, que é corretor de imóveis, né? Isso. E da JR Prime. Então, nós procedemos aqui hoje com você com todo carinho, Juliana, e vamos ter um bate-papo hoje para falar do seu negócio, falar do seu produto. O que nós queremos deixar com essa mensagem, com essa nossa resenha aqui? Nós queremos deixar o que é o teu negócio, aonde é o seu negócio e qual é o diferencial do seu negócio. Entendeu? Porque as pessoas têm que saber a diferença entre um serviço e um serviço diferencial e um serviço normal, entendeu? E isso que nós queremos hoje falar para os nossos seguidores aqui do Pod Canal Oficial. Então, Júlia, seja bem-vinda. Fala para nós aí da tua história, quem é a Júlia, entendeu? Juliana, né? Quem é a Juliana e onde fica a sua empresa? Perfeito, César. É uma alegria poder estar aqui participando e falando um pouquinho da minha experiência profissional. Meu nome é Juliana Ramos, como você falou, sou filha do Adelino e da Terezinha. Meu pai é metalúrgico a vida inteira e minha mãe cuidadora de idosos. E fazem 12 anos que eu entrei no mercado imobiliário. E eu sempre brinco, o mercado imobiliário me escolheu, não fui eu que escolhi. E virou propósito de vida. Porque eu comecei trabalhando como analista administrativo e financeiro do imobiliário, onde não seria para eu realizar vendas. E já no primeiro mês realizei 2 vendas, segundo 6, terceiro mês realizei 14 vendas da incorporação que a imobiliária na época tinha. E desse empreendimento de 130 unidades, eu vendi mais de 100 unidades. Foi uma escola onde eu percebi, poxa, eu posso mudar a vida das pessoas. Pessoas que às vezes não acreditavam no potencial de compra. Nós conseguimos realizar negócios, na época era para a primeira aquisição, o primeiro imóvel. O tempo foi passando, eu me tornei sócia dessa imobiliária e hoje eu sou proprietária dessa imobiliária. Que até então ela foi primeiro imóvel Bento e hoje nós fizemos um branding e ela é JR Prime, porque nós sempre fizemos um serviço de curadoria imobiliária, desde aquele cliente que era a primeira aquisição imobiliária, mas nós não chamávamos por esse nome. Hoje, o posicionamento da JR Prime, nós fizemos um trabalho de curadoria imobiliária. O que é a curadoria imobiliária? É o processo de avaliar, selecionar e entregar as melhores oportunidades para os nossos clientes dentro do perfil de cada cliente, seja para moradia ou investimento. E graças a Deus esse tem sido o nosso grande diferencial. Nós pegamos o cliente pela mão e conduzimos ele em todo o processo, desde o planejamento da compra do imóvel, como fazer, o que fazer, avaliamos o crédito, acompanhamos a assinatura de banco, registro de imóveis, até entrega das chaves. E aí é uma continuidade, porque nós não vendemos apenas para esse cliente, muitas vezes nós vendemos para a família inteira. É algo muito interessante, por isso que é um propósito de vida. Que legal. E nesse negócio aí de rebrand, né? No caso, por que vocês mudaram de Bento, né, e tal, imobiliária Bento e tal, para JR Prime? Porque lá no começo, quando nós éramos primeiro imóvel Bento, nós trabalhávamos imóveis exclusivos. Nós éramos contratados por construtoras
vendíamos o prédio inteiro, contratávamos caixa, depois íamos para um outro empreendimento. Veio a pandemia e veio a oportunidade de vender imóveis prontos. Nós sabíamos vender só imóveis na planta, aprendemos a vender imóveis prontos e mudamos para imóvel bento, para tirar da mente das pessoas que nós poderíamos vender somente o primeiro imóvel. Mas ainda ficou gravado, os clientes nos procuraram dizendo: vocês podem vender só imóvel, só o primeiro imóvel ou só imóveis para primeira aquisição, conhecido como Minha Casa Minha Vida. Então, para desconfigurar isso e os clientes perceberem que nós prestamos um serviço de curadoria, nós não vendemos apenas imóveis, nós entregamos experiências, resultados, concretização de sonhos. Então, hoje teve esse posicionamento, desse branding, para trazer um posicionamento da identidade real, da essência do serviço que nós prestamos. Eu questionei isso porque eu imaginei alguma coisa assim, só bento ou vendem região? Região, nós estamos realmente focados Bento, Garibaldi, Carlos Barbosa, mas hoje nós, por exemplo, estamos atendendo também o mercado de Santa Catarina, especificamente as cidades de Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo. Nós temos clientes de Bento que foram investidores que compraram lá e nos deram essa venda, consultoras de lá nos procuraram para que nós trabalhássemos imóveis deles, então isso é bem recente, fazem 3 meses que nós estamos trabalhando. Estamos indo para lá pelo menos uma vez por mês para atender clientes, para conhecer produtos. E os clientes que desejarem fazer esse perfil de investimento, não sei como funciona, Juliana, como que eu vou fazer meu primeiro investimento, o prédio está na planta. Esse é o nosso serviço de curadoria. Nós sentamos com o cliente, verificamos qual o melhor perfil de investimento que ele vai fazer, qual a rentabilidade que ele vai fazer, como ele vai resolver isso na contabilidade dele. Nós temos todo um serviço jurídico que também acompanha para que o cliente não tenha problemas lá na frente. Então, o cliente vai ter um serviço completo. Você já investiu em mercado imobiliário? Você já tem outro? Daí a gente questiona o cliente, né? Qual o conhecimento que tu tem? Porque às vezes o cliente fala: vou aproveitar a oportunidade, depois como você vai declarar? É para aluguel? É para uma venda quando fica pronto? Qual é o propósito? Então a gente entende tudo que o cliente precisa, busca todas as informações contábeis e jurídicas para ele, para que não venha ter problemas de dor de cabeça lá na frente, porque aqui a gente está enfrentando hoje um processo da questão tributária do Brasil, né? Então, essa reforma tributária, ela vai enfrentar um processo até 2031. E todos nós vamos ter que nos adaptar. Então, nós já prestamos esse serviço para o cliente. Se ele não tem contador, nós já indicamos um contador. Se ele precisar abrir uma hold, nós também encaminhamos ele para o jurídico para abrir essa hold. O cliente está totalmente assessorado. Não é somente uma venda, não é só um contrato assinado e terminou nosso serviço ali. Por exemplo, o cliente que compra imóvel na planta. Nós fizemos todo esse planejamento do cliente, ele assina contrato, faz a venda. Durante todo o processo de obra, nós acompanhamos esse cliente. Lá na entrega das chaves, nós acompanhamos esse cliente. Recebeu as chaves, ele quer trabalhar a venda, ele não sabe como usar o FGTS para amortizar esse financiamento. Todos esses detalhes nós caminhamos com o cliente. Enquanto o cliente desejar, nós estamos juntos, porque a ideia é que o nosso cliente não vai fazer só esse investimento ou só essa compra de imóvel. Nós queremos estar presente, nós queremos ser os assessores deles no ramo imobiliário em todos os processos. Isso por uma vida inteira. Tem famílias que nós vendemos mais de 6 imóveis para a mesma família, justamente fazendo esse acompanhamento. Ah, que legal. Já que estou começando essa parte ali do imóvel na planta, né? Fala para nós aí um pouquinho, só para o pessoal talvez que não tem essa noção, né? De o quanto que é rentável e por que ele deve comprar um imóvel na planta. Porque nós estamos falando aqui de planejamento, né? Que eu acredito assim que o que na nossa cultura nós devemos implantar isso aí, eu acho que é planejamento, né? Porque nada é de hoje para amanhã, né? Hoje nós temos que se programar, né, cara? Nossa vida hoje vem, sei lá, hoje a perspectiva de vida lá é 80 anos, né? Então se eu estou com 20, 25 anos, começando um relacionamento e tal, e eu quero fazer quero casar, eu quero me programar para ter uma casa e tal, por que é interessante comprar esse imóvel na planta aí? E qual que vai ser, tipo assim, a margem aproximadamente de valorização?
Então, são inúmeros fatores que podem ser a chave para a compra desse imóvel. Se você tem um apartamento de 2 dormitórios, vem mais um filho, precisa do 3º quarto, como você falou, vou casar, meu pai e minha mãe precisam vir morar comigo, então N fatores. O imóvel na planta, ele traz a facilidade de você não precisar desembolsar agora o recurso. Você deixa o seu recurso rentabilizando, isso falando de um imóvel com preço, com ticket mais alto, né? Você deixa o seu dinheiro rentabilizando e você vai pagando isso direto para a construtora. Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando muito o Jardins Dona Isabel, que ele está sendo um dos empreendimentos que está chamando a atenção de toda a nossa cidade e região, todo o sul do Brasil. Então ali você consegue comprar um apartamento, uma sala comercial, ou um apartamento para rentabilizar 80 vezes direto com a construtora, com reforços, ficando um saldo de 30% para chaves, você organiza como você vai pagar. É totalmente flexível, né? É uma parcela que cabe no seu bolso. Quero pagar R$2.000 por mês no imóvel, que quando eu receber, hoje você compra ele por 900, 1 milhão. Quando você receber, ele vai ter valorizado praticamente 100%. Da onde eu tiro esses dados, César? De empreendimentos que nós já entregamos. De empreendimentos que nós temos as tabelas de preços do lançamento, o preço era X valor, na entrega, simplesmente ele está sendo vendido pelo dobro, pela valorização. Sim. Bento é uma cidade turística, uma cidade industrial, então nós temos aqui o moveleiro, o metal mecânico e mais a questão do enoturismo. Isso atrai muitas pessoas, tanto para turismo quanto para moradia, por questão que é uma cidade que tem muito emprego, muitas oportunidades. Opa. E o mercado imobiliário é uma oportunidade para quem quer realmente mudar sua situação financeira. Tenho somente um saldo aí por mês que está sobrando de R$2, R$3.000, posso investir em imóveis? Claro que pode. Me chama, que nós vamos fazer um planejamento aqui para que você possa comprar. E tratando-se de imóvel mais econômico, por exemplo, nós tivemos no ano de 2023-24 um case de sucesso aqui dentro, que foi o residencial Grand Park. Nós vendemos mais de 80 unidades desse residencial. Lá no início, a venda saiu por 190 mil as primeiras unidades. Boa. Hoje, esses mesmos apartamentos de clientes que não conseguiram o financiamento caixa, voltou para a consultora. E essas unidades nós vendemos por pelo menos 280 mil. A gente está falando de um ano de obra, valorizou em torno de R$100 mil. Temos mais 2 anos de obra, porque a entrega está prevista para 2027, setembro de 2027, então até lá vai ter muito mais valorização. Então a gente está falando de algo que a pessoa financia dentro dos juros do Minha Casa Minha Vida, é um produto aconchegante, é um produto bonito, numa localização que não tem periferia próxima ali no Verona, mas isso nós não temos mais unidades, tá, gente? É só um exemplo. Quanto esse cliente, esse jovem que está planejando casar, que está planejando construir um futuro financeiro, ele pagou 190. Quando ele receber, ele vai vender, vamos colocar mínimo de 350. Caramba. Olha a valorização que ele teve em 3 anos. E ele não tirou talvez R$1 do bolso de entrada ali pontual. Ele está pagando uma entrada parcelada para a construtora, está pagando juros de obra e vai receber esse apartamento. Se ele quiser vender na entrega, ele consegue vender e ter um retorno significativo para quê? Para dar um upgrade. Comprei um produto que é inicial e agora eu quero casar, agora eu quero comprar um produto melhor, ele vai ter ali mais de 150 mil na mão para dar de entrada desse outro produto. É isso aí, planejamento. Exatamente. Fala para nós agora, a empresa JL Prime, né, no seu longo dessa caminhada aí, quantos anos de mercado e qual que é o cliente que você atende hoje no mercado imobiliário? Então, nós estamos no mercado imobiliário desde 2010, é uma empresa antiga já, com bastante história, bastante experiência. E o cliente que nós atendemos hoje é aquele cliente que ele não quer apenas comprar um imóvel, ele quer fazer um excelente investimento. Ele não quer aproveitar só um lançamento, mas ele quer verificar a localização, posição solar, o que vai rentabilizar para ele, porque toda compra tem que ser um investimento. Eu não posso comprar só por comprar. Quando nós vamos a uma loja comprar um tênis,
nós não chegamos a me dar um tênis, a gente tem que apresentar características que nós precisamos. Eu quero um tênis para corrida, qual é o número, eu tenho preferência de cor, e com o nosso cliente nós trabalhamos da mesma forma. Por isso, o cliente que entra em contato com a equipe da JR Prime, ele não vai receber somente links de imóveis no seu celular, no seu WhatsApp. Antes de tudo, nós sempre tentamos agendar uma reunião presencial com esse cliente, tomar um cafezinho como a gente está tomando aqui, entender o que o cliente precisa. Como nós conversamos anteriormente, por que ele está buscando o seu imóvel? Ele pretende casar? É um investimento? A família aumentou? Está mudando de cidade? O que ele realmente deseja? Tem a localização específica que ele quer? Tem características que para ele são muito importantes, porque eu tenho cliente que quer apartamento somente com sacada, eu tenho cliente que busca somente casa, não quer apartamento, aquele cliente que quer um terreno. Para eu entender isso, eu tenho que olhar no olho do cliente e perceber realmente o que está movendo ele para essa compra. É uma sala comercial que ele precisa para reposicionar o seu negócio? Que ramo que ele trabalha? Quem é o público que ele atende? Então hoje eu posso te falar de coração bem aberto, César, nós não buscamos um nicho de público específico por ticket de investimento. Nós prestamos um serviço para o cliente que busca toda essa performance de atendimento de curadoria, viver todo o processo com o corretor, pós o processo de entrega, porque nós estamos aqui para participar ativamente dessa caminhada com o cliente, desse momento da vida que o cliente está tendo. Seja uma ascensão financeira ou seja aquela busca pela primeira aquisição. Eu quero comprar, vou casar, vou comprar meu primeiro apartamento, não sei nem por onde começar. E alguns clientes me dizem, Juliana, eu vou primeiro na Caixa para ver quanto vão liberar. Não, você vem e conversa comigo, todo esse trabalho é nosso. Nós precisamos só entender o que você precisa, quanto você vai poder investir, se você pretende dar uma entrada realmente nessa compra, você quer parcelar a entrada, qual que é o poder de pagamento mensal, tudo isso são características que vão nos dar um rumo, qual é o produto que nós vamos indicar para a tua compra. Se você achou que tá bom até aqui, entendeu? A Júlia pode ser a sua corretora, entendeu? Calma que tem mais, né? Nós falamos aí em investimentos, né? E nós falamos de compra na planta. Eu queria fazer um negócio. Hoje nós sabemos que você falou em nicho de cliente, perfil de cliente e tal. Porque assim como o mercado muda, o nosso cliente também muda, né? Uhum. E isso que você falou eu acho fundamental. Conversar com o cliente, porque o nosso cliente mudou um monte, né? Claro. Mas a gente tenta trazer uma acessibilidade para que o cliente não venha enfrentar, não se compara o nosso trânsito com grandes centros, né? Sim. Mas mesmo assim ele acaba sendo estressante, porque os Aldeia para, centro para, BR para, horário do pico, tudo para. E se eu tenho essa acessibilidade, por que não utilizar ela? Então a gente tenta ser consultivo até mesmo nisso para os clientes que às vezes eles não param para pensar, eu quero um apartamento tal, ok, mas quais os benefícios que ele vai te trazer e quais os pontos negativos. E a gente vai buscando, porque hoje, por exemplo, nós estamos com muitos lançamentos aqui dentro, lançamentos muito bons, especialmente também na região central. Qual a vantagem de, como você falou, estou com vontade de trocar apartamento. Teu apartamento hoje, por exemplo, ele tem na média de 80 metros privativos, 2 dormitórios, talvez você tenha 1 ou 2 blocos de garagem, e aí você me diz, Ju, eu quero trocar um apartamento que tenha no mínimo 100 metros privativos, que esteja em planta, previsão de entrega daqui 2 ou 3 anos, vou precisar de mais um box de garagem, vou precisar de depósito também. Nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso e vou sentar contigo e vou te apresentar. César, eu tenho esse e essa oportunidade. Tu quer colocar o teu imóvel em ação nessa negociação? Talvez as consultoras não vão aceitar, então nós vamos já vamos prever trabalhar a venda do teu imóvel próximo da entrega, porque em vez de você contratar um financiamento, você vai fazer o pagamento dos 30%, 35% com a venda do teu apartamento. E isso, quero uma lareira, quero que tenha sacada aberta, aí você quero que tenha calefação por questão do frio. Então, essas características vão ser fundamentais e importantes e você vai ter toda essa rentabilidade. Às vezes a pessoa acha, mas o que valorizar, isso vai na minha correção? Não. Normalmente, quando você compra apartamento na planta, você paga até entrega apenas INCC, Índice Nacional da Construção Civil. É o menor índice hoje do mercado.
Então, os clientes têm percebido e analisado que é o melhor negócio para quem tem condições de pagar uma parcela significativa, uma parcela que caiba no orçamento mensal, não precisa financiar, compra direto com a construtora. Outra saída também, sem te cortar, é a questão que nós fizemos às vezes para os clientes, já temos parceiros nessa linha. Você comprou um imóvel, R$1 milhão, você está pagando 700 mil durante a obra, ficou 300 mil para as chaves. Já organizamos uma carta de consórcio nesse período, que normalmente elas são contempladas de 36 a 50 meses, para quando chegar o momento da entrega, você tem a carta de consórcio, você quita com o consórcio e paga um valor menor do que pagaria de financiamento também, é uma das alternativas. Mas todos os casos são feitos estudos para verificar o que fica melhor para o cliente. Juliana da JL Prime é diferenciada, né, tia? Que tal, hein? É isso aí. E a mensagem é: pode canal oficial e mante a atmosfera de negócio. Deixa a dica, ó. Quem não comunica, não vende. Empreendedores do Pode Canal Oficial, o seu canal, né? Quer saber da Juliana como que é, qual é a sensação de quando você fecha uma venda, né? Que você pegou o cliente pela mão lá do início, levou ele até o finalzinho, ele satisfeito, recebeu a chave. Qual que é essa sensação? É inexplicável a sensação de olhar no olho do cliente e ver a emoção dele. E às vezes a gente cria uma expectativa que essa sensação de se emocionar na entrega das chaves vai ser somente daquele cliente que está comprando o seu primeiro apartamento, uma linha econômica, mas não. Os sonhos, eles estão em qualquer faixa de renda. Os sonhos, eles fazem parte da nossa vida, as expectativas, né? Então, eu já entreguei chaves para clientes que compraram apartamentos de 140 mil e foi muito emocionante. Já entreguei chaves para clientes que compraram apartamento com preço acima de 2 milhões e foi muito emocionante. Porque a família toda fica naquela expectativa, né? São emoções e conquistas, talvez em patamares diferentes, mas são realizações. E é muito bom, por isso que eu falo, César, sempre que não é apenas uma profissão. Eu vejo como meu propósito de vida. Ajudar clientes, já teve situações que nós pagamos a escritura para os clientes, teve situações que o cliente veio e nos presenteou depois da entrega das chaves pela gratidão da situação, né, da conquista que eles tiveram com o familiar. Então, se você tem um sonho de comprar o seu imóvel ou de fazer um upgrade, você já tem sua casa própria, mas tem aquele apartamento dos sonhos que você idealizou no seu coração, nos procure, nós queremos sentar com você, tomar um cafezinho como estamos tomando aqui e juntos planejar a realização desse sonho. Não é, eu sempre coloco, não é somente imóveis, são pessoas. E são vocês que nós queremos auxiliar nessa realização. Muito bom. E a Juliana comunica muito bem, né? Isso que é importante, a mensagem que nós deixamos aqui para você, né? Nossa parceria aí com a Amante Atmosfera de Negócio e Pode Canal Oficial é exatamente isso aí, ó. Quem não comunica, não vende. E tem que comunicar. E detalhe, César, todo esse nosso serviço ele é totalmente gratuito para quem deseja comprar o seu imóvel. Não importa se nós vamos nos reunir 1, 2, 10 vezes, é totalmente gratuito. Então a pessoa senta e tem toda essa assessoria. Já teve processos que nós demoramos 2 anos para conseguir o imóvel ideal que o cliente, que comportava no orçamento dele, que o cliente entrou no apartamento e o coração acelerou. Então, 2 anos não tem problema. O nosso objetivo é chegar lá no final do processo e entregar as chaves. Muito bom. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A próxima pergunta, tipo assim, nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de investimento e um cliente meu, ele falou um dia que ele foi atender um cliente dele, né? E era praticamente a primeira vez que ele tinha, mas ele tinha se preparado muito para atender esse cliente. E aí ele falou assim, ele disse, cara, o cliente estava preparado para uma coisa. E aí eu fui lá, apresentei um outro negócio para ele e o meu negócio era muito mais caro daquilo que ele esperava. E ele comprou. Ou seja, o que eu quero lembrar aqui?
a importância de você estar preparado na hora de atender o teu cliente. Eu acho que isso é muito importante, saber das informações corretas, saber da legislação, saber de como funciona o financiamento, tudo, né? Porque tem as duas situações diferentes. Tem aquele cliente que ele vem e procura um imóvel o preço muito superior ao que ele tem condições, capacidade de pagamento. Mas também tem aquele cliente que vem, que ele quer o produto X, mas ele tem o poder de pagar o Y. E aí cabe ao corretor conhecer o produto, passar as informações corretas e demonstrar para o cliente, ó, esse aqui tu vai ter, ele é mais caro, tu comporta o teu pagamento, tu vai ter essas vantagens. E o cliente, muitas vezes, se o corretor demonstra segurança e conhecimento do que ele está falando, não é só um demonstrador de produtos, mas é alguém que tem conhecimento realmente estruturado naquilo que ele está falando, normalmente o cliente acaba comprando e seguindo as nossas orientações. Muito bom, muito bom. E seriedade, né? Nós estamos falando aqui quem não comunica e não vende, né? Aqui a Juliana, ó, carrega a identidade dela, que é o nome dela, né? A plaquinha que ela tem no peito ali, ó, Juliana Ramos, e o nome da empresa. Eu acho que isso já é um... Eu levo isso aí como já é uma porta de entrada, né? Porque tu não precisa estar falando... A boa apresentação é fundamental, né? Quando nós estamos lidando com valores, nós estamos lidando com sonhos e tal. Agora, já chegar assim, ó, com a identidade no peito. E, pô, cara, pode ser, mas o que é? Aí eu posso estar procurando e não saber com quem conversar, mas daí, o que é isso, Juliana? E aí, então, já se abrir uma porta, né? E você falou em quebrar o gelo, né? Você falou ali, os sonhos, às vezes o sonho pode ser grande para uns, pequenos para outros, mas não deixa de ser um sonho, né? Na realidade, ele sempre é grande, dependendo do momento da tua vida. Isso, momento. Se é a primeira aquisição imobiliária, vai ser grande para aquela pessoa. Para quem já passou por esse processo, já foi. Mas para aquela pessoa ele vai ser grande. E é dessa forma que eu e minha equipe analisamos. Seja alguém que nos procure, que está com CPF restritivo, que não tem condições de compra naquele momento, nós vamos prestar o mesmo atendimento, César, como para aquele cliente que veio para comprar, por exemplo, o Jardins Dona Isabel. Porque esse é o nosso propósito, é mudar a vida das pessoas através do nosso serviço. Isso é legal, isso é legal. Agora eu vou deixar a Juliana, eu acho, um pouco em saia justa. Vou fazer duas perguntas que não estavam no script, mas eu vou fazer. Juliana, o que representa para ti o Globo? O Globo, ele é sobre negócios. Nós estamos em constante mudança, o mercado econômico, o mercado imobiliário, mas eu não costumo dizer que nós dependemos do Globo, de tudo que está acontecendo para fechar os nossos negócios. Especialmente no mercado imobiliário, vocês que estão nos assistindo, quem ainda não comprou sua casa própria, deseja um dia comprar, quem ainda não fez um investimento imobiliário para rentabilizar, talvez esse seja o seu sonho. Então, o meu trabalho nunca vai parar. Por isso que nós nos capacitamos. Hoje nós temos uma equipe, César, realmente capacitada. Sou eu, o Adriano, a Paula e o Alex, todos com uma capacidade comercial muito grande, mas também com conhecimento muito embasado, porque se você chegar no imobiliário e for atendido por mim ou por qualquer um deles, vai ser o mesmo atendimento e eles vão ter essa mesma visão. Nós não dependemos da economia para fechar os nossos negócios. Se ele está alto, o cliente não quer financiar, claro, é vantagem para o cliente deixar o dinheiro dele rentabilizando e paga direto para a consultora. E nós provamos isso para o cliente, sentando com ele e demonstrando para ele quais os ganhos que ele vai ter nessa negociação. Se ele que está alto, o cliente quer comprar um imóvel dentro dos juros do Minha Casa Minha Vida, não vai ter influência nenhuma para esse cliente a Selic alta ou baixa. Então, nós apresentamos isso para o cliente, por isso, para a minha equipe, não é desculpa a questão econômica para não fechamento das metas. Muito bom. Até porque situações diversas da economia tiveram antes, tem agora, no futuro vai ter também, né? Exatamente. Ótimo. E agora, então, para investidores, né? Agora a gente muda um pouquinho o jogo. Ou para o investidor, que ele quer investir. Ou a pessoa ali que está atrás do seu primeiro
do seu primeiro apartamento, tal, querendo montar, eu quero ser corretor, tal. Eu vou te fazer a pergunta seguinte. Isso aqui nós representamos amigo, né? Amigo é ouro. O que significa para ti isso aqui? Para o investidor que pensa em um negócio, né? Eu quero abrir meu negócio. Na realidade, assim, nós colocamos de uma forma bem clara, eu coloco para meus corretores que, assim, negócios são negócios, amigos, amizade à parte. Por quê? Nós não dependemos dos amigos para fechar negócio, nós temos que ir em busca. Se eu for esperar só pelos meus amigos, talvez eles são os que menos comprem de mim, porque eles já têm, ou talvez a relação está tão próxima que eles não vão se sentir, no primeiro momento, não vou consultar a Juliana. E nós vamos construindo uma história que a amizade ela não interfere. Chega um patamar hoje, por exemplo, 90% dos nossos fechamentos são de indicações. De amigos? Não. De clientes que se tornaram amigos. E isso vai se fortalecendo comigo e com os demais corretores. Porque no negócio imobiliário nós temos que nos consolidar, provar. Eu estou no mercado há mais de 12 anos, tem alguns colegas que estão nesse mercado também. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu comprei de um colega de profissão. Eu comprei do pessoal da Fraport, fui muito bem atendida e quando eu encontro o Luiz, eu falo para ele: Luiz, tu foi o nosso referencial. O atendimento que você e o Adriano nos deram naquela ocasião trouxe o nosso referencial. Porque na época, César, nós não tínhamos a entrada total para o nosso apartamento. Não lembro, parece que nós não tínhamos também algo para documentação. Eles parcelaram para nós aqui. E eles mudaram a nossa história naquela ocasião, lá há mais de 10 anos atrás, 12 anos atrás. E quando nós começamos a nossa profissão, nós pensamos, cara, eu não preciso ser amigo da pessoa para poder ajudá-la. Eu vou mudar a história, vou mudar a vida dela e graças a Deus nós conseguimos aprender muito bem e replicar isso na história da vida de alguns clientes. Que mensagem maravilhosa essa! Se você não ouvir, eu vou repetir. Nós não precisamos ser amigo da pessoa para ajudar essa pessoa. Então, eu acho que acabamos por aqui, né? Acabamos com chave de ouro. Juliana, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Então, se alguém precisar de um imóvel, se alguém precisar de um auxílio em referência à realização dos seus sonhos, né? Então, procure aí Juliana, JL Prime. Obrigada, César. E quem não me segue no Instagram, Juliana Ramos RS, hoje é um dos maiores canais de venda de imóveis aqui da cidade. Graças a Deus, nós fizemos muitas vendas orgânicas também pelo próprio direct do Instagram. O cliente chama e dentro do possível vamos dando atenção. Tem os nossos contatos também nas redes sociais e, repito, vai ser um prazer atender você, independente do valor monetário que você deseja investir ou comprar o seu imóvel, porque o que nos interessa, o nosso propósito é mudar a sua história através do nosso serviço. Muito bom, isso aí. Então, podcast com parceria com a Amante, nós repetimos, quem não comunica, não vende. Tchau, tchau, pessoal!